Você já percebeu que existem momentos da vida em que alguma coisa muda dentro da gente antes mesmo de acontecer do lado de fora? E o mais estranho é que quase ninguém percebe isso além de você. Você continua falando, continua trabalhando, continua aparecendo. Mas por dentro, alguma coisa já começou a se afastar. E talvez você esteja vivendo isso agora, sem conseguir explicar para ninguém. Tem uma coisa que começou a mudar em mim antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. E talvez essa seja uma das partes mais estranhas da mudança, porque às vezes ela não começa com uma decisão, ela começa com um desconforto, com uma sensação difícil de explicar, como se algumas coisas que antes pareciam normais já não se encaixassem do mesmo jeito. E o mais estranho é que no começo você tenta ignorar isso, você tenta continuar igual, continuar frequentando os mesmos lugares, falando as mesmas coisas, aceitando as mesmas conversas. Mas alguma coisa já não participa mais daquilo do mesmo jeito. Você já sentiu isso? De estar em um lugar, mas sentir que por dentro você já começou a sair dele. E isso não acontece só com lugares, não. Acontece com pessoas também, com hábitos, com ambientes, com pensamentos. Coisas que antes preenchiam começam a parecer vazias. E talvez o mais difícil seja perceber que ninguém percebe isso além de você. Porque por fora, muitas coisas continuam igual. Mas por dentro, alguma coisa começou a mudar de posição. E quando isso começa, você entra numa fase muito silenciosa, porque ainda não consegue explicar nem para os outros, nem completamente para si mesmo. Não. E sabe o que é curioso? As pessoas normalmente acham que transformação é barulho, que mudança é anúncio, é ruptura, é espetáculo, mas não. Não. As mudanças mais profundas quase sempre começam em silêncio. Elas começam quando certas coisas param de fazer sentido, mesmo antes de você descobrir o motivo. E eu comecei a perceber isso de um jeito muito forte, porque algumas situações já não conseguiam mais me prender da mesma forma. Algumas conversas começaram a cansar. Alguns ambientes começaram a pesar. E não era arrogância, não era afastamento intencional. Era só uma sensação crescente, sabe? De que alguma coisa dentro de mim já não cabia mais ali. Você já viveu isso? De perceber que algo mudou, mas não conseguir dizer exatamente o que é? E isso mexe muito com a gente, né? Porque o ser humano, ele gosta de estabilidade, gosta de sensação, de reconhecer o próprio espaço. Mas existem momentos em que a vida começa a deslocar você.
antes de mostrar para onde. E isso dá medo, porque a nossa vontade é entender tudo antes, ter certeza antes, controlar antes, saber antes. Mas nem sempre funciona assim. Às vezes a compreensão vem depois da travessia e não antes dela. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente volta atrás, porque existe um ponto em que você percebe que continuar mudando vai exigir deixar algumas coisas para trás. E deixar para trás nem sempre significa abandonar pessoas. Às vezes significa abandonar versões antigas de você mesmo. E isso dói. E sabe o que eu acho mais estranho nisso tudo? É que muitas vezes a mudança começa muito antes da coragem. Porque primeiro você sente, depois você tenta ignorar, depois tenta racionalizar, tenta dizer para si mesmo que é só uma fase, que vai passar, que é cansaço, que é excesso de pensamento. Mas tem coisas que não vão embora só porque você decidiu não olhar. E eu comecei a perceber isso quando algumas coisas que antes me distraíam já não conseguiam mais ocupar o mesmo espaço dentro de mim. E isso é muito estranho, porque a distração, durante muito tempo, parece funcionar. Você se ocupa, você acelera, você preenche os dias. Mas existe uma diferença entre estar ocupado e estar presente. E talvez uma das maiores crises silenciosas da vida comece exatamente aí. Quando você percebe que está vivendo muita coisa, mas sentindo muito pouco. Você já passou por isso? De terminar um dia inteiro e sentir que por dentro alguma parte sua ficou para trás? E o problema é que no começo a gente acha que isso se resolve descansando, ou mudando a rotina, ou ainda viajando, ou se distraindo mais. Mas existem momentos em que o cansaço não vem do corpo, vem da distância entre quem você é e quem você está tentando sustentar. E isso pesa. Porque sustentar versões antigas de si mesmo consome energia demais, principalmente quando, no fundo, alguma parte sua já percebeu que aquilo não representa mais você completamente. E sabe o que é mais difícil? Aceitar que algumas mudanças não acontecem porque você quer. Acontecem porque continuar igual começa a doer mais. E talvez esse seja o ponto em que muita gente trava. Porque mudar parece assustador. Mas existe um momento em que permanecer também começa a assustar. E quando isso acontece, você entra num tipo diferente de silêncio. Um silêncio que não é vazio, é observação. Você começa a perceber
detalhes que antes passavam despercebidos. Começa a notar como algumas pessoas só se aproximam quando você diminuía quem era. Começa a perceber como certos ambientes exigiam versões suas que te deixavam cansados depois. E isso dói, porque perceber essas coisas muda até a forma como você olha para a sua própria história. Sim, tem situações que você começa a revisitar de outro jeito. Conversas antigas, decisões antigas, silêncios antigos. E de repente, você percebe que já vinha sentindo alguns sinais há muito mais tempo do que imaginava. Só que naquela época, você ainda não estava pronto para ouvir, não estava. E talvez isso seja uma das coisas mais humanas que existem. Porque a gente só consegue enxergar certas coisas quando alguma parte da nossa consciência amadurece. Antes disso, a verdade até passa pela nossa frente, mas não permanece. E eu acho que muitas pessoas estão começando a viver isso agora, essa sensação estranha de que a vida externa continua, mas a vida interna já começou a mudar de direção. E isso cria um conflito silencioso, porque ninguém vê imediatamente, mas você sente. Sente no interesse que muda, na paciência que diminui, nas perguntas que começam a aparecer. Perguntas que antes nem existiam. Por que isso ainda está aqui? Por que continuo aceitando isso? Por que continuo tentando caber? E talvez a pergunta mais difícil de todas seja essa: quem você seria se parasse de viver apenas para corresponder? Porque essa pergunta mexe em estruturas profundas. Ela mexe em identidade, em medo, em pertencimento. Porque muitas vezes o medo da mudança não é perder alguma coisa. É perder a aprovação das pessoas que se acostumam com a sua antiga versão. Isso é muito mais profundo do que parece, porque o ser humano tem medo de não ser reconhecido, tem medo de decepcionar, de não caber, de ser mal interpretado. Mas existe um momento em que continuar se abandonando começa a ficar insustentável. E talvez algumas das mudanças mais importantes da vida comecem exatamente aí. Não em grandes decisões, mas naquele instante silencioso em que você percebe que já não consegue mais fingir para si mesmo. E quando isso acontece, alguma coisa muda para sempre. Porque existem versões nossas que passaram anos tentando sobreviver, tentando se adaptar, tentando agradar, tentando caber. E chega um momento em que você começa a perceber que passar a vida inteira tentando caber também pode te afastar de quem você realmente é. E eu acho que muita gente está vivendo isso agora.
sem conseguir colocar em palavras. Pessoas que continuam sorrindo, mas sentem que alguma coisa mudou. Pessoas que continuam presentes, mas internamente já começaram uma travessia. E talvez o mais difícil disso tudo seja aceitar que nem todo mundo vai entender sua mudança. Porque algumas pessoas só conheciam a versão sua que estava tentando sobreviver. E quando você começa a mudar, isso mexe até com a forma como os outros te enxergam. Porque silêncio muda a presença. Você já percebeu isso? Tem pessoas que começam a se afastar quando você para de se encaixar no personagem que elas esperavam. E isso é estranho, não é? Porque você começa a perceber que algumas conexões existiam não pelo que você era, mas pelo papel que você sustentava. E quando o papel começa a cair, algumas relações também mudam. Só que existe uma coisa importante nisso. Nem toda perda é destruição. Não. Algumas perdas são realinhamento. E talvez uma das maiores maturidades da vida seja perceber isso sem ódio, sem precisar atacar, sem precisar provar, sem precisar convencer ninguém, só entendendo que algumas fases não conseguem atravessar certas mudanças junto com você. E isso não significa necessariamente que alguém é ruim, não significa. Às vezes significa apenas que você começou a ouvir coisas que antes estavam abafadas. E quando isso acontece, você começa a prestar atenção em detalhes diferentes. No tempo, na memória, nas escolhas. Começa também a perceber que algumas coisas talvez estivessem tentando te conduzir há muito tempo. Mas a correria, o excesso, o ruído não deixavam você escutar. E talvez seja por isso que o silêncio incomoda tanto hoje. Porque o silêncio revela. Ele revela o que já não faz sentido, o que está desgastado, o que você vinha empurrando. Mas também revela o que ainda permanece verdadeiro. E eu acho que existe um momento em que a vida começa a perguntar quem você é. Quando para de tentar corresponder ao que esperavam de você. E essa pergunta muda muita coisa, porque ela não tem resposta pronta, ela exige presença. E talvez seja exatamente aí que uma nova fase começa. Não quando você entende tudo, mas quando você aceita que já não consegue mais voltar a ser quem era antes. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que na sua vida já começou a perder sentido, mesmo antes de você entender por quê? E será que isso não é o fim de alguma coisa, mas o começo silencioso de uma mudança que você ainda não teve coragem de aceitar? Porque às vezes
A transformação não chega avisando, ela só começa, tirando de você a capacidade de continuar fingindo. E talvez algumas pessoas que estão ouvindo isso agora já saibam exatamente do que eu estou falando, mesmo sem conseguir explicar completamente. Então me diz uma coisa, você também sente que alguma coisa dentro de você já começou a mudar, mesmo que ninguém à sua volta tenha percebido ainda? Porque, às vezes, a mudança começa exatamente assim, silenciosa, quase invisível, mas impossível de ignorar depois que começa.